cortejo solene, as senhoras se preparavam álvidas, com adornos alvejantes, os olhos refletiam. Luz a alumiar e relampejar pedidos almejosos de purificação. O mormaço divino e melancólico apontavam para os pés ligeiros em direção à marcha virginal. No miolo, em altar adornado, avistávamos a estrela da manhã, a Regina piedosa, desterrante dos mares, e os oráculos natalinos aqueciam os corações desejosos de consolo. E tu tens escrito? Deixem-me disso. Os portugueses parecem-me saturados de versos e eu francamente saturada de os fazer. Este país não é para si, uma escritora. Aqui posso ser o que mais quero. Uma mulher casada. Tudo o que ela diz, o que ela pensa, as merdas que ela escreve é tudo mentira. Mas a mulher mais egoísta e mais cruel que... Olha que não sei o que é mais perigoso, se é voar em grande altitude ou se é viver uma história de amor com a minha irmã. Há alturas em que o homem tem que tomar decisões. Pior do que não ter aquilo que se quer é não fazer nada quando se está. Se não acho isso, nem homem nenhum que te consiga acompanhar, Bela. Não te percebo. Quando finalmente a desgraça te bate à porta é que não tens nada para dizer. A gente não ama o que não conhece, Fernanda. E a literatura piauiense sendo levada para as escolas e universidades, nós temos leis e, na prática, essa lei está funcionando? Olha, a gente teve aí um hiato, né? A gente costuma dizer, eu acho que a gente acaba buscando assim, justificativas para esse afastamento da literatura piauiense, né? Muito se comenta, é devido ao Enem, que ficou uma coisa mais generalizada, né? Ao mesmo tempo que generalizou, unificou o que o aluno tem que estudar, né? Porque ele é aplicado no nível nacional, e aí a literatura piauiense foi ficando de lado. Eu lembro que na minha época a gente tinha que, para o vestibular, para o PSIL, a gente tinha que ler as obras piauienses, né? Havia assim, dramatizações dos grupos teatrais, a gente ia assistir as peças, né, para linkar, fazer essa contextualização, essa comparação da obra escrita com o teatro, e por conta disso a gente teve esse hiato. E aí começou-se assim, a refletir muito sobre essa presença da literatura piauiense nas escolas. A gente é resguardado pela Constituição, nossa Constituição do Piauí de 1989, do artigo 226, são leis que nos certificam que essa literatura ela tem que ser estudada, ela tem que ser ministrada, né? Lá na lei é bem claro, né, que no ensino da língua portuguesa, no tocante à literatura brasileira, né, se torna fundamental, obrigatório o ensino, né, de autores de expressão piauiense, né? E aí a gente vê que é um momento da gente retomar isso, da gente de fato tomar posse dessa nossa literatura. Eu observo que algumas escolas já estão adotando, o número poderia ser maior, né, de escritores sendo adotados nas escolas. Então a gente vai vendo esse movimento, né? A própria SEDUC lançou um edital para que os escritores piauienses pudessem colocar seus livros para depois haver uma seleção e para serem adotados. Ler, né, a nossa literatura é um resgate da nossa história. É o momento do equilíbrio, né? Na Felipe a gente fez isso, né? Colocou um escritor clássico,
né? E uma escritora mais contemporânea, bem jovem, a gente tem muita gente produzindo. Essa retomada da literatura, do ensino, né, da própria leitura, não vai ser da noite para o dia, né? Eu acho que é uma construção, né? As coisas estão começando a mudar, está sendo cobrado, e eu acho que de fato tem que ser cobrado no sentido de despertar as pessoas para essa conscientização. Você é psicopedagoga, como a Covid da pandemia-19, ela afetou a juventude nesse sentido de ter ânimo para ler, para escrever? O que você percebeu no retorno? Olha, eu acho que a gente tem que ver dois cenários. O primeiro cenário foi o cenário propriamente da pandemia, né? Tem uma pesquisa da Fiocruz que mostra que no primeiro ano da pandemia, crianças e adolescentes desenvolveram ansiedade generalizada, né? Dentro dessa pesquisa diz que 17%, aliás, 45% desenvolveu ansiedade generalizada, 17% depressão, outros 20% tinha dificuldade de dormir e com isso ocasionava no problema de concentração. O que a gente teve nesse primeiro cenário? O que ocorreu uma mudança drástica? Porque até fevereiro, início de março de 2020, as crianças e adolescentes estavam em sala de aula, né? E de repente começou a assistir a aula virtualmente, que é outro processo, é outra situação. Muitos se adaptaram mais facilmente, né? Outros já têm mais dificuldades, já tiveram mais dificuldades de assistir a aula, de acompanhar, porque mudou tudo, né? A dinâmica mudou bastante, né? A aluna chegou para mim, né, nesse processo que eu faço de monitoria, e ela falou assim: professora, eu tenho dificuldades com as classes gramaticais, porque foi o período, a série que eu estava estudando as classes gramaticais, que eu teria que aprender, foi o período da pandemia, das aulas online. E eu tinha muita dificuldade, professora, de me concentrar na frente da tela do computador, porque a criança estava lá em casa, o adolescente, né? E era muito mais fácil, né, distrair. Então, assim, a gente tem essa situação, né? E hoje, assim, o que a escola busca, talvez seja, né, se for possível, recuperar esse tempo. Então, assim, é um resgate. É uma lacuna que fica, porque a gente não pode desconsiderar, né, esses 2 anos de pandemia no tocante, né, ao ensino, né, na educação.